Graça e paz, povo de Deus, bom dia. Espero que todos vocês estejam bem, para a glória do nosso Senhor. Vamos iniciar mais uma escola bíblica dominical nessa manhã. E antes de nós iniciarmos o nosso estudo, eu queria convidar você a fechar seus olhos para que nós possamos orar. Amém? Grandioso Deus, Pai de amor, graça e misericórdia, te agradecemos por mais esse dia de vida, te agradecemos pela oportunidade, meu Pai, de ouvirmos a Tua palavra e aprendermos mais de Ti. Te peço, meu Pai, que o Senhor venha nos abençoar, meu Pai, com a Tua presença, com a Tua manifestação e que em tudo, meu Pai, o Senhor nos sustente com o Teu amor. Continue, meu Pai, nos conduzindo ao centro da Tua vontade, para que em tudo e por tudo nós possamos glorificar o Teu santo nome. Obrigado por mais esse dia, abençoe, meu Pai, este estudo, abra o nosso coração, abra a nossa mente, pois nós queremos viver com o Senhor acima de todas as coisas. Amém, em nome de Jesus. Meus irmãos, é um prazer estar aqui com você e eu queria já convidar você a abrir sua Bíblia para a gente não perder tempo. Lá em Mateus capítulo 7, nós iremos ler os versículos 28 e 29. Mateus capítulo 7, 28 e 29. Amém? E diz assim a palavra do Senhor. E aconteceu que, concluindo Jesus este discurso, a multidão se admirou da sua doutrina, porquanto os ensinava como tendo autoridade e não como os escribas. Amém? Mais uma vez. E aconteceu que, concluindo Jesus este discurso, a multidão se admirou da sua doutrina, porquanto os ensinava como tendo autoridade e não como os escribas. Meus irmãos, essa manhã nós vamos falar sobre a importância da Bíblia, sobre a importância da leitura diária da Bíblia, para que nós venhamos viver uma vida de santidade, uma vida de alinhamento com o nosso Senhor. Amém? É muito interessante essa passagem, porque que fala sobre a reação da multidão quando Jesus termina o seu sermão. É muito interessante esses dois versículos finais, pelo seguinte motivo. A multidão percebe que o nosso Senhor ensina com autoridade as verdades acerca do Pai, acerca do reino dos céus. E eles conseguem diferenciar a autoridade que está sobre a vida de Jesus da vida dos escribas. Uma coisa muito interessante no ministério do nosso Senhor aqui na terra foi que uma das coisas que ele fez foi aproximar o povo que tinha sido marginalizado pelos escribas e pelos fariseus por causa da sua tradição oral que acabou ficando sobreposta, acima da lei, acima da verdade, acima dos outros livros, de toda a história do povo. A tradição oral acabou ficando acima disso, e isso acabou afastando o povo das verdades de Deus. Jesus, percebendo isso, ele trabalhou de maneira muito objetiva, muito cirúrgica, para poder acabar com essa separação e trazer o povo novamente para perto das Escrituras, para perto da verdade de Deus. Então o povo consegue perceber essa transição, essa mudança e essa autoridade sobre a vida do nosso Senhor, enquanto o nosso Senhor ensinava acerca das verdades do reino dos céus. Amém? Então, essa é a primeira coisa para nós termos em mente, que não somente a Bíblia é um livro, mas a Bíblia é de extrema importância até para o nosso Senhor, O nosso Deus, o Verbo que se fez carne, que estava lá no início de todas as coisas, que viu todas as coisas, ele entendia a importância da leitura, do estudo e principalmente da aplicação da palavra na vida cotidiana, na vida diária, naquilo que nós fazemos, naquilo que nós planejamos, naquilo que nós sonhamos. O Senhor entendia isso, fazia questão de ensinar para o povo. Então, meus irmãos, eu queria, antes de tudo, já destacar 3 pontos importantes acerca da Bíblia, 3 coisas que nós precisamos colocar em mente para que não seja apenas um livro na nossa casa, mas seja o livro. Amém? E a primeira coisa a Bíblia é a revelação divina. Meus irmãos, se nós queremos aprender de Deus, se nós queremos conhecer os desígnios de Deus, se nós queremos conhecer os caminhos do Senhor, se nós queremos entender a vontade do Senhor, se nós queremos verdades para a nossa vida, se nós queremos avançar em nossa vida, nós precisamos entender que a Bíblia é a revelação de Deus, de quem Ele é, dos seus planos, dos seus projetos, de como Ele iniciou de todas as coisas, como Ele conduziu a história, como Ele está conduzindo a história e como Ele vai
finalizar essa história maravilhosa da redenção. Entendeu, meus irmãos? Então nós temos que entender que se nós quisermos conhecer a verdade de Deus, nós precisamos recorrer à Bíblia. Amém? Muitas vezes nós acabamos nos debruçando sobre autoridades bíblicas que possuem, pela graça do Senhor, possuem o poder do Espírito Santo em suas vidas, possuem a iluminação do Espírito Santo em suas vidas para ensinar a Bíblia. Mas eles não estão o tempo todo perto de nós. Muitas vezes eles estão longe. Muitas vezes o nosso pastor nos ensina, está presente, mas algumas vezes ele não pode estar ali com você 10 horas da noite na sua casa para você poder aprender às vezes mais de Deus. Então você tem que ter o hábito de abrir a sua Bíblia, manejar a sua Bíblia, ler a sua Bíblia. É uma coisa até que eu faço questão sempre de destacar. Estou lendo a Bíblia, não entendi alguma coisa? Procura uma pessoa madura na igreja, a liderança da igreja, o próprio pastor da igreja, os professores da escola dominical, para que eles venham te ensinar, para que eles venham caminhar com você, meus irmãos. Guardar dúvida não faz bem. Eu aprendi isso desde pequeno. Eu sempre perguntava as coisas para minha mãe, né? E às vezes minha mãe não tinha resposta na hora e eu ficava martelando a cabeça dela, porque eu entendia que sempre tinha alguma coisa a mais para a gente poder aprender. E a palavra do Senhor, a revelação de Deus, que é a Bíblia Sagrada, ela é isso. Nós lemos, nós aprendemos, nós sempre temos vontade de continuar avançando no conhecimento do nosso Senhor. Nós sabemos que Jesus, mesmo pequeno, criança, meninote, ele já lia a palavra, ele já debatia com as pessoas na sinagoga, ele já estava presente, ele já estava envolvido com a revelação de Deus. Então, se o Senhor, o nosso Deus, o nosso Salvador, o nosso Redentor, o nosso Rei, ele tinha um compromisso com a leitura da palavra, com a Bíblia, né, com a revelação da verdade, nós precisamos ter também, amém? Esse envolvimento com as Escrituras. O segundo ponto é, a Bíblia é o nosso manual de fé e vida, amém, irmão? Muitas vezes, seja um homem de um livro só, né? Glórias a Deus por isso. Nós precisamos ter a Bíblia Sagrada como o nosso manual de fé e o nosso manual de vida. Gente, eu estou gravando no celular, toda hora aparece notificação lá em cima. Eu devia ter colocado no modo avião, só que agora não dá. Então, às vezes, se vocês perceberem que a minha visão ela vai para algum lugar, mas é por causa das notificações. Mas nós vamos tocar em nome de Jesus. Que a Bíblia é o nosso manual de fé, o nosso manual de vida. Léo, por que você está destacando isso? Meus irmãos, nós precisamos entender a nossa fé. Nós precisamos saber defender a nossa fé. Amém? Eu não estou falando aqui de você entrar em discussão em Instagram, Facebook, Twitter, ficar mandando textão, digitando, brigando com os outros. Eu não estou falando de você ficar apontando o dedo na cara dos outros, eu não estou falando nada disso. Eu estou falando na questão de você saber defender aquilo que você acredita, de você saber ensinar sobre aquilo que você acredita. E para você poder fazer isso, você precisa estar agarrado à Bíblia, porque ela é o seu manual, ela é o seu caminho, ela é o seu tutorial de vida, entendeu? E agora aqui nós já vamos falar sobre isso, porque a nossa fé, naturalmente, ela é aplicada na nossa vida, entendeu? Então nós transportamos as verdades da Bíblia, que estão contidas na Bíblia Sagrada, e nós levamos ela para a nossa vida, porque é dessa maneira que o cristão deve viver, amém? E até abro um parênteses aqui, não é nem um parênteses, uma observação, um chamariz bem grande, sobre uma coisa muito importante nos últimos tempos. A Bíblia é perfeita, certa e correta. A Bíblia é inerrante, meus irmãos. Muitas pessoas elas têm o costume, né, de querer abordar sobre, será que a Bíblia é isso mesmo? Será que a Bíblia não precisa ser adaptada para os tempos atuais? Será que a aplicação é realmente essa? Será que nós devemos seguir as coisas ao pé da letra? Né? Às vezes as pessoas, não é uma questão de dúvida, é uma questão de malícia da carne, né? Malícia do coração que não foi convencido pela verdade do Evangelho, malícia da mente que não foi transformada pelo poder do Espírito Santo, entendeu? Então nós precisamos estar muito atentos a essas coisas para que nós não venhamos a cair em armadilhas, meus irmãos. E armadilhas que nos afastam da verdade de Deus. A tua palavra eu escondi em meu coração, amém? A palavra do nosso Senhor é luz para os nossos caminhos. Devemos nos agarrar àquilo que nos traz esperança, amém? Tudo isso está na palavra do Senhor. E nós devemos caminhar nessa verdade. Então tenha cuidado, a Bíblia é o seu manual de fé e de vida.
Não tenha vergonha de confessar que você tem a sua vida guiada pela palavra de Deus, meus irmãos. Vergonha é não ter uma vida que condiz com a verdade do Evangelho. Uma vida que é regrada pelo amor, uma vida que é regrada pela justiça, uma vida que é regrada pela verdade, uma vida que é regrada pelo amor ao próximo, pelo cuidado, pelo respeito, entendeu? Pela santidade. Então você não deve se envergonhar disso. E para você poder criar firmes fundamentos, você precisa ter a Bíblia como seu manual de fé e de vida. Amém? E o terceiro ponto, meus irmãos, a Bíblia é necessária a todas as fases da vida. Amém? Vou repetir mais uma vez. A Bíblia é necessária e aplicável a todas as fases da vida. Ela é aplicável a crianças, juvenis, jovens, adultos, idosos, homens, mulheres, entendeu? A Bíblia é para todos. Nós temos resposta na Bíblia para tudo. O Senhor nos conduz, o Senhor não deixou uma vírgula de fora, o Senhor não deixou um assunto de fora, porque o Senhor sabia da complexidade que é viver neste mundo. E o Senhor sabia que Ele não podia deixar os seus filhos, que foram adotados por intermédio do nosso Senhor Jesus Cristo, desprovidos da verdade, desprovidos de um caminho, desprovidos de uma luz em meio às trevas. Então, por isso que Ele deixou a Bíblia Sagrada, tanto o Antigo Testamento quanto o Novo Testamento, que ambos são aplicáveis, entendeu? Em seus conceitos, em suas bases, em suas direções, que nos apontam ao centro do Evangelho, ao centro da vontade de Deus, para que nós venhamos a caminhar. Então, a Bíblia é necessária a todas as fases da vida. Então, tem a Bíblia para poder aconselhar o seu amigo, tem a Bíblia para poder aconselhar os seus pais, tem a Bíblia para poder aconselhar os seus filhos, amém, meus irmãos, seus sobrinhos, seus primos, o seu amigo de colégio, o seu amigo de trabalho. Ela é aplicável a tudo e a todos, porque ela é a verdade de Deus. É por isso que nós nos guiamos, é por ela que nós nos guiamos e continuamos a seguir na verdade do Evangelho. Amém? Eu queria abordar mais alguns pontos aqui, a gente poder terminar a nossa lição de hoje, que é sobre aprendendo a ler a Bíblia, mas como que nós devemos ler a Bíblia? Amém? Primeira coisa, meus irmãos, antes de ler a Bíblia, você tem que fazer o quê? Processo extremamente necessário. Pare para orar antes de começar a ler a Bíblia. Feche os seus olhos, converse com o Pai, tenha um tempo para você poder fazer isso e pede principalmente para que o Espírito Santo do Senhor venha transformar o seu coração e a sua mente pelo intermédio da leitura da Palavra de Deus, para que naturalmente o seu espírito seja cheio da verdade de Deus, entendeu? Para que a sua vida seja conduzida pelo Espírito Santo. Então a leitura da Palavra de Deus, ela não pode ser uma leitura como você lê uma notícia que está na internet. Uma leitura rápida que você passa os olhos. A leitura da Palavra de Deus, ela é um momento que você precisa entender que aquilo que está na Bíblia vai transformar a sua vida. E aqui eu quero até abrir uma coisa muito importante para você e para mim, tá bom? A nossa carga de vida, a nossa vida, ela não deve influenciar a Escritura. Nós não devemos levar as nossas verdades, que são nossas verdades, são construídas ao longo da nossa vida. E por algumas vezes, elas não estão alinhadas à vontade de Deus, nós não devemos levar isso para dentro da Bíblia. E querer influenciar a interpretação da leitura, amém? E a aplicação da leitura, tanto nas nossas vidas quanto na vida das outras pessoas. O caminho é inverso, irmão. A verdade que está na Bíblia é que deve inundar as nossas vidas. E a verdade que está dentro dela, que deve inundar eu e você, e esse processo vai inundar a vida das outras pessoas, amém? Então esse que é o caminho correto. Então tenha muito cuidado. Primeiro, tenha um momento de oração, um momento de reflexão, faça a leitura da Bíblia. Entenda que o que leia a Bíblia pelas lentes da verdade de Deus, e não pela verdade que está na sua cabeça, no seu coração, que muitas vezes não é a verdade do Evangelho de Cristo. Amém? Para que esse processo todo, com o Espírito Santo, com o poder do Espírito Santo, com a inspiração do Espírito Santo,
vem te conduzir para mais perto de Deus. Amém? Então, primeira coisa, ler a Bíblia em atitude de adoração. Você precisa entender que quando você está lendo a Bíblia, você está adorando a Deus. Adoração, meus irmãos, não é somente cantar. Adoração é a forma como você lê a Bíblia, como você a interpreta da forma correta, segundo a inspiração do Espírito Santo, e você vive isso na sua vida. Amém? Então isso é adoração. Quando isso sai somente do campo das ideias e você aplica isso na sua vida diária para a glória de Deus. Amém? Eu costumo dizer, e eu tenho pedido ao Senhor para Ele poder me ajudar a aplicar isso na minha vida, e nós nos movemos, nós respiramos, nós ensinamos, nós amamos, nós corrigimos, nós ganhamos o nosso dinheiro, nós ajudamos o próximo. Amém? É para a glória de Deus. Porque nós somos filhos de Deus. E como filhos de Deus, nós temos que dar testemunho. Nós temos que amar, nós temos que cuidar, nós temos que vencer, nós perdemos, nós sofremos, mas tudo condiz para a glória do nosso Deus. Amém? Segunda coisa, nós devemos ler a Bíblia sistematicamente. O que isso quer dizer? Nós precisamos criar horário, dia. Meus irmãos, é importante, sabe por quê? Vamos falar eu não sou um cara marombado, eu não sou fortão, entendeu? Eu até brinco que eu malho para poder comer em paz, sem peso na consciência. Mas eu levanto todos os dias, 6 horas da manhã, faço o meu café para mim, para minha esposa, para Raquel, e nós vamos para a academia. E voltamos, nós fazemos isso de segunda a sábado. E eu tenho um horário definido para isso. Eu tenho uma rotina definida para isso. Agora eu pergunto para você, por que eu não teria uma rotina para poder fazer a leitura da Bíblia? Então é muito importante nós termos esse tempo para poder fazer essa leitura, para poder colocar isso em prática. Isso é importante para a nossa vida diária e cotidiana. Amém? Terceiro ponto, reflexivamente. O que isso quer dizer? A leitura, ela tem que ser aplicada. Ela tem que nos conduzir a um momento de reflexão, de pensamento. E a partir daquilo, nós temos que aplicar em nossa vida aquela verdade que nós acabamos de ler e assimilar. Entende? Então é importante não ficar somente, como eu falei, no campo das ideias, mas tirar isso tudo do papel e aplicar na vida cotidiana para a glória de Deus. Amém? Ser mais manso, ser mais humilde, ser mais amável, pregar o Evangelho de Deus com verdade, mas trazendo o pecador para perto de Deus, entende? Mudar a nossa forma de convivência com as pessoas que estão à nossa volta, mudar a forma como nós tratamos o nosso cônjuge, mudar a forma como nós cuidamos do trabalho da igreja, o trabalho diário, o trabalho da igreja local, de cuidar dos irmãos, de estar envolvido nas atividades da igreja, entende? Então tudo isso a Bíblia nos ensina e nos conduz em um caminho de verdade. Então não basta ficar apenas na teoria, mas nós precisamos colocar isso na prática. Na prática. Amém? Deu um momento de cebolinha aqui agora. E coletivamente, né, meus irmãos? Essa talvez é uma das partes mais gostosas da leitura da Bíblia. É quando nós estamos num sermão, quando nós estamos num estudo de célula, quando nós estamos na escola dominical, e nós temos esse tempo de debater, mas debater para o crescimento dessa leitura coletiva e aplicá-la, né? Nós sabemos que o início do metodismo, como ele começou, e tinha um clube, esse clube santo, e eram conhecidos como os metodistas por serem metódicos naquilo que eles faziam, e era importante porque eles faziam isso de maneira coletiva, né? Então, naturalmente, eles oravam junto, eles liam a palavra de Deus juntos, eles aplicavam a palavra de Deus juntos, faziam isso de maneira coletiva, e eles exortavam uns aos outros e continuavam caminhando para a glória de Deus. Então, por isso que é muito importante esse momento, né? Nós estamos agora separados fisicamente. Você está vendo esse vídeo. A minha vontade era estar na igreja com você e ter esse momento de conversa, olho no olho, rindo, brincando com esse nosso jeito feliz e alegre de servir Jesus. Mas nós estamos impedidos por causa desse maldito vírus. Mas em nome de Jesus, daqui a pouco isso já vai estar tudo solucionado para a glória de Deus e nós vamos poder, né, estar ali cara a cara. Mas enquanto isso não acontece, né, vamos aproveitar os recursos tecnológicos que nós temos, como o WhatsApp, né? Eu falei até bonitinho, WhatsApp, para poder continuar falando e aprendendo, nos aprofundando na verdade do Evangelho. Amém? Então que você tenha a Bíblia, né, como eu falei, como a revelação divina, a revelação dos planos do nosso Deus,
que tenha a Bíblia como seu manual de fé e vida, né? De defesa da sua fé e de vida prática, e que você entenda que a Bíblia Sagrada, esse livro maravilhoso que você tem na sua casa, ela é aplicável a todas as fases da sua vida. Amém, meu irmão? Que Deus abençoe você, que Deus abençoe sua casa. Tenho certeza de que o Senhor está cuidando dos seus sonhos, está planejando algo grandioso para a sua vida, exatamente para glorificar quem Ele é. Nunca se esqueça disso, tá bom? Um beijo no seu coração. Vamos orar em nome de Jesus para a gente poder terminar. Grandioso Deus, te agradecemos imensamente por esse tempo, um tempo de aprendizado, um tempo da Tua verdade, um tempo que nos apoiamos em quem o Senhor é. Pedimos que o Teu Santo Espírito, meu Pai, pelo processo da leitura da Bíblia, pela leitura da Tua Palavra, meu Senhor, venha transformar o nosso coração, venha transformar a nossa mente, para que em tudo e por tudo, meu Pai, o Teu nome seja glorificado. Eu peço que o Senhor abençoe a casa, a família dos meus amados irmãos em Cristo, que o Senhor renove as forças de cada um, que o Senhor proteja cada um, acampe os teus anjos ao redor na vida de cada um, meu Pai eterno, para que a cada dia, meu Pai, nós possamos entender que viver é ao seu lado e nós não temos lugar nenhum para ir se não for para os teus braços. Obrigado por tudo, entregamos este domingo em tuas mãos, glorificando o teu santo nome para todo sempre. Amém, amém e amém, Senhor. Beijo do gordo e até mais, igreja. Amo vocês.